Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana para as nossas aulas e bate-papos sobre a jurisdição constitucional. Espero que estejam todos bem, todas muito bem. O tema de hoje vocês já devem ter visto lá na pastinha da aula, é o controle difuso de constitucionalidade, prosseguindo no exame do modelo brasileiro de constitucionalidade. Nós já vimos na semana passada, na aula da semana passada, que o controle difuso se diferenciava do controle concentrado. Controle concentrado é aquele feito pelo Supremo Tribunal Federal, em algumas das ações que nós vamos estudar mais adiante, a DIN, a DO, a DC, a DPF, e controle difuso é aquele feito por todo juiz ou tribunal, que pode aplicar ou deixar de aplicar uma lei nos casos concretos que julgue, no seu dia a dia, realizando então esse controle de constitucionalidade. É um dever, é um poder-dever de todo juiz realizar o controle da constitucionalidade das leis que sejam aplicáveis no caso concreto, afastando-as em caso de inconstitucionalidade. É deste controle que nós vamos falar agora. Lembrando, pessoal, que nesses casos o controle de constitucionalidade não aparece como questão principal. Você não entra com uma ação lá na vara civil, lá na vara da fazenda, pedindo para uma lei ser declarada inconstitucional. Você entra pedindo a condenação de alguém a pagar alguma coisa, a condenação de alguém a fazer alguma coisa, pedindo a declaração de inexigibilidade de uma dívida. O seu pedido é esse. O que você fará é fundamentar este pedido em uma determinada norma, que poderá ser declarada inconstitucional. Ou você poderá, como réu nessa demanda, ao apresentar a sua contestação e se defender do pedido de pagamento, do pedido de declaração de inexigibilidade, do pedido de obrigação de fazer, alegar a inconstitucionalidade da lei que sustenta esse pedido ou que fundamenta, esse pedido, para com isso não precisar não ser condenado, não precisar cumprir aquela obrigação. Então, nesses casos, o controle de constitucionalidade aparece como fundamento, seja do pedido, seja da defesa do réu. É deste controle que nós estamos falando agora. O que vai acontecer lá na sentença, então? O juiz vai decidir primeiro a constitucionalidade da norma, para depois analisar o pedido. A constitucionalidade da norma é premissa, ela prejudica o exame do pedido relativo aquele contrato, aquela obrigação de fazer, aquela obrigação que se quer, cuja inexigibilidade se quer declarar, e por aí vai. O juiz faz isso na sentença. Claro que isso pode ser objeto de um recurso, isso pode ser objeto de recurso de apelação. E isso chega, então, no tribunal, chega lá em segundo grau para análise do recurso. Quando isso chega no tribunal, isso vai ser distribuído para uma Câmara Civil, no TJ do Distrito Federal, para uma turma, ou no TRF também para uma turma. Câmaras e turmas que nós vamos chamar aqui de órgãos fracionários. Por que órgãos fracionários? São órgãos menorzinhos, que têm a competência para julgar esses recursos. Quando esse processo, esse recurso chega no órgão fracionário, ele é distribuído por um relator. E esse relator vai, então, se deparar com a questão relativa à constitucionalidade da norma que fundamenta aquele pedido ou que fundamentou aquela defesa. Ao assim fazer, ele pode, esse relator, se inclinar pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade dessa norma. E ele leva isso para julgamento. E ao levar isso para julgamento, pode ser que a Câmara julgadora, os desembargadores que estão ali participando daquele julgamento, também se inclinem pela inconstitucionalidade dessa norma. Quando isso acontece, deve ser lavrado um acórdão em que se reconhece essa possibilidade e se remete o caso para instauração de um incidente de inconstitucionalidade perante o órgão especial do tribunal. Por quê? Porque órgão fracionado de tribunal não pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma. É a previsão do artigo 97 da Constituição Federal. Nós chamamos isso de reserva de plenário. Por quê? Porque existe uma presunção de constitucionalidade das normas.
uma presunção de que aquela lei foi editada corretamente, seguiu o procedimento adequado e é constitucional, atende à Constituição Federal. Para desconstituir essa presunção de constitucionalidade, é preciso que um quórum qualificado reconheça isso. É por isso que no âmbito dos tribunais, vai nos dizer o artigo 97 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade tem que ser reconhecida pelo órgão especial ou pela maioria dos membros daquele tribunal, daí porque isso vai para o órgão especial. Vejam o que acontece então. A apelação em que a questão surgiu em razão da impugnação da parte chega para a Câmara. Na Câmara se reconhece a possibilidade dessa inconstitucionalidade se é lavrado um primeiro acórdão, vamos chamar de acórdão 1. Esse acórdão reconhece a inclinação pela inconstitucionalidade e remete o caso para o órgão especial instaurar um incidente de inconstitucionalidade. Isso vai para o órgão especial. No órgão especial é instaurado o incidente de inconstitucionalidade e a única questão que o órgão especial vai discutir é se a norma é ou não inconstitucional. Não se julgará a apelação, isso é importante, gente. Não acontece um deslocamento de competência do órgão fracionário, da Câmara, para o órgão especial para julgar o recurso. O recurso não é julgado nesse momento. O que acontece é que se instaura o incidente para se investigar a inconstitucionalidade daquela norma. Apenas isso. Segue-se, então, o procedimento do incidente de inconstitucionalidade. Decide-se, lavra-se no órgão especial um acórdão para se entender, para se decidir se a norma é constitucional ou constitucional, então se devolve o caso para que a Câmara Julgadora, o órgão fracionário, prossiga no julgamento da apelação à luz do que o órgão especial decidiu acerca da inconstitucionalidade. Então, nós temos um primeiro acórdão e que se reconhece a possibilidade de haver uma inconstitucionalidade e se remete o caso para o órgão especial. Um segundo acórdão que no órgão especial reconhece a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma. E um terceiro acórdão que no órgão fracionário na Câmara Julgadora, prosseguindo no julgamento do recurso à luz da decisão que o órgão especial tomou sobre a inconstitucionalidade, julga finalmente aquele recurso. Isso se chama reserva de plenário. E a falta de observância deste procedimento resulta em uma nulidade. Se por um acaso depois desse processo chega no STF pela via de um recurso extraordinário e se constata que a reserva de plenário não foi observada, isso é uma causa de nulidade, é preciso retornar para que a reserva de plenário seja observada segundo os termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, esse procedimento é fundamental, é indispensável, ele terá que ocorrer, salvo se o STF já tivesse pronunciado acerca daquela questão constitucional ou o órgão especial do tribunal já tivesse manifestado. Porque se o órgão especial já analisou aquela questão, já disse se aquela norma é constitucional ou inconstitucional, não é preciso fazê-lo decidir isso de novo. Então já existe ali um precedente do órgão especial do tribunal local ou um precedente do STF que excepcionam a reserva de plenário, que permitem que o tribunal não precise observar, nesse caso específico, a reserva de plenário por conta dessa exceção, ok? A edição, inclusive, houve a edição, desculpem, pelo STF, de uma súmula, a súmula vinculante, número 10, a respeito disso. Por quê? Porque os tribunais começaram a ignorar a previsão da reserva de plenário sob o fundamento de que eles não estariam declarando a inconstitucionalidade da norma. Eles simplesmente estariam afastando aquela norma, no caso concreto, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. E por conta disso, passavam por cima da reserva de plenário. Isso chegava no STF, o STF, enfim, entendia que mesmo nesses casos era necessário observar a reserva de plenário. Foi aí que surgiu a súmula 10. Vejam o que ela diz, está lá no material de vocês. Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte, ou seja, ainda assim, quando, embora não se declare expressamente a inconstitucionalidade, se afaste a incidência da norma, ainda nesses casos deverá ser respeitada a reserva de plenário. Uma coisa importante, pessoal, a decisão do órgão especial, o acórdão do órgão especial
no incidente de inconstitucionalidade é irrecorrível. Só cabe contra este acórdão embargo de declaração. Existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, ok? O recurso extraordinário que será interposto dessa decisão será interposto do terceiro acórdão, do acórdão do órgão fracionário que, prosseguindo no julgamento do recurso à luz da decisão do incidente, julga aquele recurso. É contra esta decisão que será interposto o recurso extraordinário. E aí nós caímos nas hipóteses de recurso extraordinário, lá do artigo 102.3 da Constituição Federal, aquelas 4 hipóteses. Nesse caso vai ser, estamos falando principalmente da aplicação da linha B do inciso 3º do 102, que fala do cabimento de recurso extraordinário contra o acórdão que declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Cuidado! O inciso 3 da linha B fala da interposição de extraordinário contra o acórdão que declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se por um acaso a decisão for no sentido da constitucionalidade, a interposição do extraordinário é com base na linha A. E outro detalhe, se a inclinação da Câmara Julgadora for pela constitucionalidade da norma e não pela inconstitucionalidade, não é preciso instaurar o incidente de inconstitucionalidade no órgão especial. O incidente somente será instaurado se a decisão da Câmara for no sentido da inconstitucionalidade. Aí ela precisa parar. Suspende o julgamento, lavra o acórdão, manda para o órgão especial e o órgão especial é que vai decidir se é constitucional ou inconstitucional aquela norma. Havendo reconhecimento da inconstitucionalidade, retorna para a Câmara profere um novo acórdão e contra esse acórdão cabe recurso extraordinário com base na linha B do inciso 3 do artigo 102. Se a decisão do órgão especial for pela constitucionalidade da norma, retorna também para a Câmara Julgadora para prosseguir no julgamento e contra este acórdão caberá um recurso extraordinário com base na linha A, ofensa à Constituição Federal, ok? É bem importante entender essas categorias, porque no momento de interpor o recurso extraordinário, vocês devem se lembrar disso das nossas aulas de processo civil 2 no ano passado, né? É preciso indicar corretamente a linha em que se fundamenta a interposição daquele recurso extraordinário, ok, pessoal? Reserva de plenário, portanto, é imprescindível, é fundamental para que o controle difuso de constitucionalidade aconteça. Vejam que quando depois, né, isso chega para o STF pela via do recurso extraordinário, o STF também faz o controle difuso de constitucionalidade no recurso extraordinário. Ele vai olhar para aquela norma que aparece como questão incidente naquele caso concreto. Depois nós vamos discutir mais adiante, mais no finalzinho aqui do semestre, as possibilidades que o STF tem nesse momento, a abstrativização do controle concreto, mas os efeitos dessa decisão, mas isso vem depois. Por hora, o que eu gostaria era que vocês entendessem essa dinâmica, esse procedimento, em especial da reserva de plenário, no controle difuso de constitucionalidade. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Vou postá-lo agora para vocês e amanhã nos encontramos no chat para todas as dúvidas que vocês tenham a respeito disso. Um beijo e até amanhã.